permitido. Aleluia! Agora, eu peço por alguns minutos, né? Você vai ouvir a palavra de Deus, o recado de Deus para o teu coração. Que você não converse, não vá ao banheiro agora. Porque são alguns minutos para a glória. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você veio ouvir a palavra de Deus? Amém. Então, se você ouvir a voz de Deus, você vai ser abençoado. Aleluia! Irmãos, aqui nós temos, ou podemos aprender, várias lições aqui nessa passagem aonde fala sobre Zaqueu, o publicano, aquele como todos conhecem, o cobrador de impostos. Nós vemos aqui o interesse de Zaqueu. O interesse de Zaqueu em ver Jesus. E por que surgiu esse grande interesse de Zaqueu para ver o Senhor? Porque hoje nós estamos aqui para intercedermos, para orarmos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos. Mas é claro que para os nossos ter esse interesse de ver, nós precisamos falar do poder de Deus para os nossos comigo da glória a Deus. Nós temos que, irmãos, como diz, ser o sal, sermos o sal, levar o Evangelho, o nome do Senhor na nossa vida e sermos, porque posso falar, testemunho, porque a maior evangelização, nosso testemunho, você está entendendo, não, glória. E aqui nós vemos o interesse de Zaqueu em ver Jesus, e eu vou falar para que você venha entender por que esse interesse. Primeira coisa, Zaqueu, para ter esse interesse em ver Jesus, ele primeiro ouviu falar de Jesus. Você está entendendo, não, glória? Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não ouviu só, aquele é Jesus, aquele é o Senhor. Você está entendendo, não, glória a Deus? Porque nós temos que falar o nome desse Deus poderoso, não só assim, olha, Deus é Deus, porque nós sabemos que não é Deus. Você está entendendo, glória? Porque tem tantas pessoas que dizem que Deus é Deus, mas ela não faz o que Deus se agrada, o que Deus manda. Você está entendendo, não, glória? Mas alguém falou de Jesus para Zaqueu, apresentou ou falou de Jesus para Zaqueu de uma maneira diferente, meu irmão. Entenda nessa noite, Deus quer trazer, ou seja, Deus quer falar ao teu coração nessa noite. E alguém falou para Zaqueu de Jesus, mas de uma maneira diferente. Alguém disse para Zaqueu, olha, Jesus de Nazaré, o filho, sabe, aquele filho de José, o filho, como todos conheciam, o filho de Davi. Quem está entendendo, agora conta aí. Esse Jesus, filho do carpinteiro, esse Jesus, ele faz tanto milagre. Aleluia. Esse Jesus é tão poderoso, Zaqueu. Daqui a pouco eu chego na história de Zaqueu para você entender. Deixa eu dizer para você. Alguém diz para você assim, olha, esse teu parente não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, teu esposo não tem jeito, teu filho tem um jeito. Deixa eu dizer para você nessa noite, para você continuar aqui. Deus tem o poder de mudar qualquer pessoa através da nossa fé. Você vê na glória. Zaqueu era perdido. Zaqueu, nós vamos entender um pouquinho só, porque senão se eu falar toda a história aqui completa, que nós vamos aqui fazer uma corrigida. Nós vamos aqui, alguém fala para Zaqueu de maneira diferente, ou seja, apresenta e diz assim, olha, Jesus, esse Jesus de Nazaré, o filho de Davi, ele é poderoso, ele tem um poder muito grande, olha, muitos milagres ele realiza. Aí começa a acender uma chama de interesse no coração de Zaqueu. Zaqueu um perdido. Porque eu não posso dizer Zaqueu com a nossa palavra popular. Zaqueu era um ladrão. E é claro que para muitos conservadores aí, ou seja, crente, porque a crente que só eles estavam
Zaqueu não tinha salvação, porque era ladrão, ele não prestava. Mas nós vamos entender que na parte final desse versículo, quando Jesus teve esse encontro com Zaqueu, Jesus disse: eu vim buscar e salvar aqueles que se encontram perdido. Quem está entendendo, dá uma glória. Ei, se você tem alguém que está humanamente falando assim, é perdido, é uma causa perdida, essa pessoa não tem jeito. O Deus que você serve, ele tem o poder para salvar, porque ele veio salvar os perdidos. Então Deus vai ter um encontro com ele. Agora vai depender de você, como você vai apresentar esse Deus que você serve a essa pessoa. Aleluia! Aleluia! Alguém fala dos milagres de Jesus, por isso começa a acender aquele desejo, meu irmão. Olha, Jesus faz milagres aqui.